Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos início ao nosso terceiro bimestre com o assunto Arte Pré-Colombiana. Portanto, iremos falar sobre a arte dos povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus, certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho, né, sobre a América antes dos europeus, que vocês viram isso na disciplina de História, né? Então, só para introduzir, podemos dizer que ao longo das expedições europeias à América, iniciadas por Cristóvão Colombo em 1492 e estendidas até as primeiras décadas do século XVI, os europeus se depararam com civilizações já organizadas que ocupavam regiões do continente americano desde a pré-história. Vocês viram que as principais civilizações dessa época foram a Azteca, né, a Maia e a Inca, certo, gente? Então, dando continuidade, né, talvez, né, o autor coloca aqui, talvez você questione o porquê de os europeus quererem dominar tais civilizações se elas já eram organizadas. Então, a gente viu que para entender esse processo é preciso voltar um pouquinho na história, né, e entender aquele período que ficou marcado pelas grandes navegações, em que se buscava, né, desbravar, conhecer terras até então desconhecidas além mar. Os europeus queriam conquistar essas terras para conseguir, né, explorar todos os recursos naturais e também escravizar os povos que viviam nesse continente, certo? Então, fazia parte, né, do pensamento iluminista originado no Renascimento Europeu, conforme visto anteriormente, certo? De que a ideia de civilizar os povos, tidos como selvagens na visão europeia, era essencial, né? Vocês viram também que a Igreja Católica ela apoiou essa política, né? Pois ela queria catequizar os indígenas, né? Porque foi uma aí das iniciativas, né, impostas depois da Reforma Protestante, que a Igreja Católica perdeu vários fiéis e por isso ela teve que realizar a contra-reforma, certo? Além disso, havia grande interesse comercial na exploração de recursos naturais, como eu já falei anteriormente, que ocorreu por meio do processo colonizador, né? Então, gente, dando continuidade, podemos dizer que os habitantes nativos das Américas são chamados de ameríndios, né? E estavam distribuídos por diversas regiões do nosso continente antes da chegada de Colombo. Dessa maneira, né, como já falei anteriormente, é esse fato denominado pré-colombiano. Aqui tem, né, as três maiores civilizações que eu já citei anteriormente, que é a Maia, Azteca e a Inca, no mapa que mostra as regiões, né, que foram ocupadas por essas civilizações, destacando a civilização asteca e maia na América Central e na América do Sul a civilização Inca, certo? Então, já dando início sobre cada uma delas, né, e falando um pouquinho agora sobre os maias, das três civilizações que estudaremos, a maia é a mais antiga, e há registros de ocupação dos povos maias em regiões da América Central que datam de aproximadamente 2.600 anos atrás. E a civilização maia, né, ela passou por dois períodos, o pré-clássico, certo, e o clássico. O primeiro, ele foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades e contou com grande desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte. Então vocês viram, né, que a arte aí, ou melhor, a cultura desses povos era muito diversificadas, né? E eles apresentavam uma cultura bastante desenvolvida para aquela época, né? Então, das construções arquitetônicas mais importantes da civilização maia, feitas geralmente com grandes blocos de pedras, podemos destacar seus templos, né? Como este aqui, né? Que é uma construção maia datada de 695 a 810, né? Na antiga cidade de Tikal, que hoje corresponde à capital da Guatemala, né? Que fica ali na América Central, certo, gente? Então, é, essa imagem mostra esse templo,
E observe, né, como a plataforma desse templo tem formato piramidal, né, ou seja, de pirâmide, né, com base retangular. São bem parecidas com as pirâmides do Egito Antigo, né? Então, o templo, né, ele construído em seu topo, também tem base retangular e o acesso a ele é feito por meio de um conjunto de muitos degraus íngremes, né? Como no Egito Antigo, como eu já destaquei anteriormente. Então, aqui fala um pouquinho, né, sobre essas pirâmides, né, sobre esses templos, melhor dizer. E também o autor ele fala sobre as esculturas, né, que foram uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias, né? E as peças, né, podiam apresentar decoração geométrica, elementos zoomórficos, né, o que isso quer dizer que apresentavam características e formas de animais, certo? Dessa forma eram estilizados, né, a partir de formas humanas. Podiam tanto ser encontrados em conjunto, né, ornando templos e palácios, quanto serem produzidas individualmente, esculpidas em um único bloco de pedra, às vezes com grandes proporções. Aqui ele fala um pouco também sobre a cerâmica, né, que era produzida para duas finalidades. A primeira era de que era usada no cotidiano, né, em rituais fúnebres, certo? E ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando mais sofisticação, né? Aqueles produzidos nos últimos séculos apresentavam formas muito delicadas e pinturas mais elaboradas, certo, gente? Então, aqui ao lado, né, tem a ilustração de um vaso maia, certo? Produzido na região onde atualmente está a Guatemala, certo, pessoal? Então observe que esse vaso ele foi feito com base, né, em cerâmica, né, e pigmentos aí com rituais fúnebres, né, como eles citam aí que era uma característica da civilização maia. Então aqui também tem outra ilustração, certo? É, a pintura, né, era muito presente, né, nos murais, certo, pessoal? Então, essa pintura mural, né, encontrada no Templo dos Murais, está no sítio arqueológico de Bonaparte, né, em Chiapas, no México, tá certo? Então, geralmente, né, as pinturas murais traziam temas ligados principalmente à religião e à história da civilização, com o uso de muita cor e detalhamento dos costumes, isto é, de vestimentas e acessórios. É o que vemos na pintura mostrada nessa imagem, que retrata uma cena característica da cultura maia, né? Tanto nessa de cima, né, que apresenta aqui a civilização, certo? Pessoas importantes, o cotidiano das mulheres, homens, né, alguns militares, quanto nessa placa maia, né, em jade, possivelmente usada como enfeite pessoal, tá certo, gente? Então, podemos dizer também, né, que outro trabalho artístico de destaque era aquele enfeite com jade, que foi esse aqui que eu acabei de destacar, né, que era uma pedra preciosa que os artesãos esculpiam para criar placas ou colares de conta, né? Então, gente, a civilização maia ela já estava em declínio, né, quando os espanhóis chegaram à América. No entanto, nem o declínio nem a dominação europeia fizeram seus povos desaparecerem, pois ainda hoje, em algumas regiões do continente americano, há uma parcela significativa da população que é descendente dos maias. Certo, pessoal? Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre os astecas, que também foram uma das civilizações daquela época, né, uma das grandes e mais importantes civilizações americanas. É, os registros, né, arqueológicos indicam que a ocupação asteca na região que hoje pertence ao México ocorreu de 1376 a 1521. E os astecas aproveitaram o lago para construir a cidade de Tenochtitlan, que era a capital da civilização. Eles ergueram prédios, né, tanto nas terras
à margem, né, quanto nas pequenas ilhas que construíram nesse lago. Um dos templos, melhor dizer, mais importantes, né, que também se inspiravam nas construções piramidais maias, é, é a pirâmide em Teotihuacan, né, que fica no México. Então, em primeiro plano, vemos a pirâmide de Sol e ao fundo, né, a pirâmide da Lua, como assim são conhecidas, certo, pessoal? Então, assim como na civilização maia, as esculturas astecas eram feitas de um único bloco de pedra, mas apresentavam formas mais estilizadas. Como vocês podem verificar, né, nessa imagem à esquerda, é a cabeça de Coatzacoalcos, né, que na mitologia asteca representa a lua, certo? Bloco, né, de pedra maciço esculpido encontrado na cidade do México, onde se localiza a antiga cidade de Tenochtitlan, certo, pessoal? Então, além disso, né, os astecas dominavam a metalurgia, diferentemente dos maias, que não trabalhavam com metal por falta de matéria-prima na região. Então, vocês podem verificar isso na imagem, né, que mostra, né, a peça de ouro asteca datada entre o fim do século XV e o início do século XVI. E cada pequena unidade, né, mede cerca de 2,1 centímetro e foi encontrado no México, né, e hoje pertence ao Museu Metropolitano de Nova York, né, que fica nos Estados Unidos. Aqui embaixo, né, o autor ele faz algumas perguntas, tipo, o que você acha que é essa peça, para que ela serve, que figuras estão representadas nessa modelagem em ouro e se elas são parecidas ou se são idênticas, né? Então a gente percebe que aqui é uma composição de rãs, né, feitas basicamente de ouro, né, e que eram usadas, pessoal, pela nobreza, né, pelas pessoas mais ricas daquela época, certo? Então ele também destaca, né, que apesar de todas as rãs terem formatos e tamanhos semelhantes, elas não são idênticas. Isso vocês podem verificar com mais calma, certo? Principalmente esses pontinhos que ela tem aí no meio do seu corpo, né? Não são semelhantes, tá bom? Então, aqui ele coloca também que é bom a gente notar, né, que há pequenas diferenças entre elas, né? E isso acontecia porque cada parte de uma peça era moldada individualmente, uma a uma, como é o caso dessas pequenas rãs. Então, por volta de 1521, os espanhóis dominaram e destruíram Tenochtitlan para formar uma nova cidade, hoje conhecida como Cidade do México, né? E esse episódio marcou o fim da civilização asteca. Então, observe, né, que durante toda essa história a gente percebe que os europeus, né, os espanhóis, eles praticamente acabaram, né, com esses povos, né, com suas culturas, né, com sua arte, e isso para os historiadores é visto como um genocídio, né, que é o extermínio em massa de um povo, né, ou de uma cultura, certo? Tudo isso em prol, né, de um novo desenvolvimento que seguia apenas seus próprios interesses, né, os interesses do europeu, certo, gente? Então, aqui ele já destaca um pouco sobre os incas, né, que a civilização inca, né, ocupou a Cordilheira dos Andes, na qual hoje estão países como Peru, Bolívia e Equador, e surgiu, né, em torno de 1438. Como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago e, diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita. E a arquitetura, né, era simples, mas monumental, ou seja, de grandes proporções. E era mais funcional, né, que decorativa, ou seja, as escolhas na arquitetura respondiam a determinada função. Seus edifícios, construídos por meio de precisos encaixes de pedras, constituíam desenhos no chão de forma oval ou xadrez, né? Como vocês podem observar aí na ilustração à direita, né? Esse encaixe de pedras
feito, né, com muita precisão em uma construção arquitetônica Inca. Né? Repare, né, como quase não se observam vãos, né, ou seja, espaços, né, entre as pedras, tá certo, gente? É, além disso, gente, muitas peças de cerâmica, né, foram preservadas, né? Alguns exemplares apresentam muita cor, outros se destacam por motivos geométricos e uma combinação de cores mais simples, como vocês podem observar aqui nessa cerâmica típica da região de Cusca, né, que era o centro administrativo da civilização Inca, tá bom? Então, dando continuidade, podemos dizer também que a cor também esteve muito presente nos tecidos fabricados pelos Incas, né? E as roupas na civilização Inca tinham tanta importância quanto joias de ouro e prata, né? E aqui ele faz a seguinte pergunta: isso significa que as roupas eram muito valiosas nessa civilização? E a gente tem a seguinte resposta, né? Sim, elas valiam tanto que a compra de uma peça ou seu uso era controlado por instâncias políticas. Então, as roupas aí na civilização inca era tão valiosa, né, que eram controladas, né, pelas autoridades políticas locais, certo? Então, quando o imperador inca queria presentear alguém por seus serviços prestados, né, ao Estado, ele escolhia entre joias e roupas, tá bom, gente? Então, aqui fala, né, que essa peça de roupa se chama túnica, né, a da imagem em especial, certo? Que até hoje, né, se encontra em um museu metropolitano de Nova York. Então, é, essa imagem, né, ela foi feita com um dos mais valiosos tecidos incas, com finos fios de algodão e pintura em friso, né, formado por figuras geométricas ao centro, né, e de forma bem colorida, né. Então, assim como os astecas, os incas trabalhavam com metalurgia e produziam peças de prata e ouro tanto para decoração quanto para serem usadas em cerimônias religiosas, como vocês podem verificar nessa estatueta inca datada, né, entre 1400 e 1533. Então, gente, percebam que essas regiões eram muito ricas, né, em recursos naturais, certo? Principalmente de prata e ouro. E quando os espanhóis chegaram aqui, praticamente, né, exploraram, né, esses recursos, né, e levaram para a Europa, né, para que pudesse, né, comercializar e gerar grandes lucros. Tá certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre essas estatuetas, né? Então, ele coloca aqui que estatuetas incas de forma feminina, como essa, foram encontradas, né, em grande quantidade. E elas eram produzidas martelando-se placas de ouro. Usavam-se 5 peças avulsas que depois eram soldadas. Então, ele cita aqui esse processo, né, e de acordo com os estudiosos dessa civilização, essas estatuetas, eram usadas como oferendas em agradecimento à expansão do Império Inca, certo? Então, o pessoal observa, né, que eles utilizavam esses recursos para produzir, né, coisas ligadas à religião e à sua própria cultura, certo? Diferentemente, né, dos povos europeus que se apropriaram desses recursos apenas para visar o lucro, certo? Então, gente, aqui no final ele coloca aqui em 1532 os espanhóis dominaram Cusco, né, que era uma das principais cidades, né, da civilização inca, e depois disso destruíram a maioria de suas construções, dizimaram a população, ou seja, mataram, né, a população nativa e escravizaram os indígenas sobreviventes, pondo fim à civilização inca. Tá certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. Na próxima aula a gente dá continuidade no assunto, certo? Bons estudos e até a próxima. Tchau.